Bom dia, meu nome é Eduardo. Irei apresentar o trabalho sobre processamento de picles, da matéria Tópicos em Tecnologia de Frutas e Hortaliças, da docente Lanamar de Almeida Carlos. O picles é um alimento muito antigo. Há relatos na história que afirmam que a rainha do Egito, a Cleópatra, os comiam, pois acreditava que esse tipo de alimento tinha o poder de rejuvenescimento. Os primeiros picles surgiram há mais de 4 milênios na Mesopotâmia. A Índia ela foi o primeiro local de cultivo, porém, com a chegada dos romanos, rapidamente ganhou a Europa, pois eles achavam o alimento exótico e interessante. O processamento de picles é uma técnica de conservação não somente do pepino, como muitos acham, mas de frutas e legumes e hortaliças, ao qual vai proporcionar temperos que as deixam ainda mais saborosos. O Brasil ele produz anualmente em cerca de 37 milhões de toneladas de hortaliças e certamente a comercialização de picles no mercado interno e externo colabora muito para escoar essa produção. Como falado anteriormente, picles são legumes, hortaliças e frutas conservados em salmoura com ou sem fermentação ou em vinagre com ou sem adição de açúcar ou especiarias. De acordo com a Resolução número 14, de 15 de junho de 1977 da Anvisa, o picles ele é definido como o produto preparado com partes comestíveis de frutas e hortaliças, com ou sem casca, e submetidos ou não a processos fermentativos natural. Os picles fermentados são produzidos em salmoura de concentração constante, na qual vai se desenvolver as bactérias láticas. Já no picles não fermentado, a salmoura apresenta alta concentração de sal ou vinagre, ou ambos, para prevenção de crescimento microbiano. Como já apresentado, o processamento de picles engloba diversos tipos, mas neste trabalho, eu irei falar sobre as hortaliças em conservas. Bom, as hortaliças em conserva são classificadas em 3 categorias: simples, quando preparados com uma única espécie vegetal; mista, quando preparados com 2 espécies; e miscelânea, jardineira, salada ou selete, quando preparados com mais de uma espécie vegetal. Este é o fluxograma do processamento de hortaliças em conserva, e nos slides à frente eu irei explicar cada etapa. Bem, na colheita e recepção, as hortaliças devem ser colhidas quando as temperaturas estiverem mais baixas, pois contribuem para a menor evolução da cor em frutos, devido à menor atividade das enzimas clorofilases e menor biossíntese de carotenoides. Deve-se trabalhar sempre com as caixas de plásticos limpas, sem colocá-las diretamente no solo para evitar contaminações. Após a colheita, deve providenciar o transporte o mais rápido possível até o local de manipulação. Caso isso não seja possível, as hortaliças devem ser refrigeradas imediatamente após a colheita. Na recepção, as hortaliças são inspecionadas e é avaliada sua qualidade. Caso elas apresentem podridões, machucados ou quaisquer outros danos, elas são descartadas. Caso se houver necessidade de armazená-las, o armazenamento deve ser feito em ambiente refrigerado, com temperatura entre 3 a 5 graus Celsius e com uma umidade em torno de 90%. Na seleção, as hortaliças devem ser classificadas de acordo com seu grau de maturação, seu tamanho e sua integridade, como presença de defeitos causados por deterioração, ataques de insetos, roedores, entre outros. O processo de seleção ele é feito na mesma área da recepção, conhecida como área suja. A etapa de pré-lavagem ela tem por finalidade a remoção de sujeiras maiores, como areia, barro, terra, folhas. A pré-lavagem ela pode ser realizada com água corrente ou não, mas sempre água limpa e de preferência potável, com uma concentração de cloro livre em torno de 10 ppm, 1 ml de hipoclorito de sódio a 10% para 10 litros de água.
Para esse processo, podem ser usados tanques de plástico ou de aço inoxidável, tambores rotativos ou aspersores com jatos de água. As hortaliças elas devem ser totalmente imersas na água e a água ela deve ser trocada a cada nova carga de hortaliças. Bom, no processo da retirada da casca ou pele de algumas hortaliças, quando necessário, pode ser realizada de forma manual, por meio de raspagem ou corte da casca ou da pele. E essa retirada ela pode ser com o uso de equipamentos mecânicos, como abrasão, por meio físico, água quente ou vapor, ou químico, que é imersão em solução de soda cáustica. Deve-se tomar cuidado para que o descascamento manual ele seja bem uniforme. E em casos de algumas hortaliças, como a beterraba, devem ser pré-cozidas antes de serem descascadas. Na etapa do corte, as hortaliças podem ser mantidas inteiras ou cortadas em fatia, metades, rodelas, tiras ou cubos. O corte ele é realizado para diversos fins, como obter pedaços de tamanho bem uniforme, maior eficiência de tratamento térmico, melhorar a acomodação dos pedaços à embalagem e tornar o produto mais atrativo ao consumidor. Para essa operação, deve-se sempre utilizar facas de aço inoxidável, bem afiadas, cortadores manuais ou equipamentos apropriados, como exemplo, cortadora de folhas em caso de hortaliças folhosas. Após o corte, tem a etapa de branqueamento ou pré-cozimento. O branqueamento ele é uma operação que mantém a cor, das hortaliças pela inativação de enzimas, que são as maiores responsáveis pelo escurecimento de hortaliças e frutas. A água de branqueamento ela é acrescida de ácido. Além do escurecimento de hortaliças e frutas causado pelas enzimas, o branqueamento ele consegue retirar o ar de dentro das hortaliças, facilitando o processo de exaustão. O branqueamento ele é uma operação importante, mas nem sempre ela é necessária. Vai depender muito do tipo de hortaliça. Algumas hortaliças, como beterraba, cenoura e batata, elas precisam também passar por um pré-cozimento para facilitar e tornar mais eficiente o tratamento térmico. Agora eu vou falar um pouco como funciona o branqueamento e pré-cozimento. Bom, para o branqueamento, coloque suas hortaliças em água potável, fervente, em quantidade suficiente para cobri-las totalmente. Quando a água voltar a ferver, mantenha as hortaliças nessa fervura por 2 a 3 minutos. Depois disso, elas devem ser retiradas e imediatamente mergulhadas em água resfriada. Já o pré-cozimento, ele consiste em colocar as hortaliças em água fervente, onde são mantidas pelo tempo necessário para ficarem levemente macias. Depois são retiradas da fervura, elas são imediatamente mergulhadas em água resfriada. E assim que elas são resfriadas, faça a retirada da casca ou pele e o corte. Agora falando um pouco na etapa de arrumação na embalagem. As embalagens mais usadas para hortaliças em conserva são latas de folhas de Flandres, como vista no slide, e vidros. Porém, os vidros exercem mais atração sobre o consumidor, pois deixa o produto à vista, chamando mais atenção. Quando são usadas as latas como embalagem, é preciso dispor do equipamento chamado recravadeira para poder fazer o fechamento das latas. Antes de envasar as hortaliças, é preciso assegurar de que as embalagens estejam bem limpas, higienizadas e esterilizadas. Bom, para evitar que flutuem após a adição do líquido de cobertura e para manter uma certa estética, as hortaliças elas devem ser dispostas nas embalagens de forma que fiquem bem encaixadas, tornando-as atrativas ao consumidor. Bem, a adição do líquido de cobertura, conhecido como salmoura, O líquido de cobertura de conservas vegetais geralmente é constituído de salmoura acidificada, que é vertida ainda quente sobre as hortaliças previamente arrumadas nas embalagens. A salmoura deve ser usada a uma temperatura mínima de 85 graus Celsius
e despejado sobre as hortaliças de forma a cobri-las totalmente, para evitar o escurecimento, né, das que ficam na parte superior da embalagem. Bem, falarei um pouco sobre o preparo da salmoura. É adicionado 0,75 litros de água potável, 0,25 litros de vinagre de álcool, 25 gramas de açúcar e 25 gramas de sal refinado. Bem, para se preparar a salmoura, deve-se colocar a água para ferver. Quando levantar a fervura, deve-se adicionar o sal, o açúcar e os condimentos, deixando ferver por volta de 5 minutos após ter levantado a fervura novamente. Depois deve-se adicionar o vinagre e deixar ferver por mais 5 minutos. Desligar o fogo, usar a salmoura imediatamente, pois o pH final da salmoura deve ser por volta de 2,75. Bem, no processo de exaustão e fechamento, a exaustão ela é feita para expulsar o ar, né, de dentro da embalagem e formar o vácuo, e assim diminuir as reações químicas, né? O uso de salmoura quente já favorece a retirada do ar. O vácuo ele é formado de 3 formas: processo térmico, processo mecânico ou injeção de vapor. Um dos processos mais comuns e mais baratos é o processo térmico, que é a formação do vácuo no túnel de exaustão. O processo térmico ele consiste em passar as embalagens repletas de hortaliças e do líquido de cobertura quente e destampadas sobre uma esteira por um túnel de vapor. A temperatura é entre 85 graus Celsius e 95 por 2 a 4 minutos. Imediatamente após a saída do túnel de exaustão é feito o fechamento das embalagens. Na etapa do tratamento térmico, o principal objetivo é eliminar micro-organismos patogênicos e os que causam alterações nos alimentos e promover o cozimento das hortaliças, melhorando sua textura. Para essa etapa é importante saber que os alimentos são divididos conforme sua acidez, como alimentos de baixa acidez, pH maior do que 4,5, alimentos ácidos, pH entre 4 e 4,5, e alimentos muito ácidos, que é pH menor do que 4,5. Bem, para manter o pH abaixo de 4,5, as hortaliças ácidas elas são submetidas a tratamento térmico brando, né? Ou seja, usam-se temperaturas de pasteurização inferiores a 100 graus Celsius. Para as hortaliças de baixa acidez e sem possibilidade de acidificação, como milho doce, ervilha, aspargo, feijão, são submetidas a tratamento térmico mais intenso, né? A necessidade de temperaturas superiores a 100 graus Celsius e com pressão controlada. Já para os produtos com pH menor do que 4,5, eles recebem um tratamento mais suave. Bem, a etapa de resfriamento ela deve ser feita imediatamente após o tratamento térmico, pois é necessário interromper o cozimento das hortaliças para não alterar sua cor, sabor, odor e textura. Sem a etapa do resfriamento, as hortaliças elas continuarão cozinhando, dando condições, né, para o desenvolvimento de micro-organismos resistentes ao calor, que são responsáveis pela fermentação do produto, tornando-o azedo. Bem, para evitar que os vidros sofram choque térmico, procede-se ao resfriamento. Deixar escorrer água fria lentamente pelas paredes internas do tanque, aberto ou do tacho, até transbordar. Rotulagem e encaixotamento. De acordo com o decreto-lei, o rótulo de hortaliças em conserva deve conter nome ou a marca do alimento, nome do fabricante ou produtor, sede da fábrica ou local de produção, o número de registro do alimento no órgão competente do Ministério da Saúde, número de identificação da partida do lote ou da data de fabricação, expressamente ou em código, além da data de validade, o peso ou volume líquido, o peso líquido drenado, a designação do produto fixada nesse padrão e a lista dos ingredientes na ordem decrescente do respectivo peso, com exceção da água, quando for o caso. As embalagens, depois de rotuladas, devem ser embaladas em caixas de papelão e armazenadas até a distribuição.
No armazenamento, as caixas elas devem ser empilhadas sobre estrados para evitar assim o contato direto com o chão e devem ser armazenados em ambiente arejado, fresco e seco, para evitar danos às embalagens e alterações no produto. Por fim, a última etapa, que é o transporte. As conservas vegetais, elas dispensam o transporte refrigerado, podendo ser transportadas em caminhões com carroceria coberta de lona, como a imagem ilustrativa, evitando-se apenas sua exposição prolongada ao calor e à umidade. Bem, aqui tem-se a planta baixa da agroindústria. Nessa representação aqui no número 1, nesse quadradinho, a balança de 100 kg. No 2, o lavatório rotativo. No 3, aos tanques de aço inoxidável com rodas. No 4, na posição 4, ao tanque de aço inoxidável com entrada de água e parede dupla para o branqueamento. Já no 5, ao tanque de aço inoxidável com entrada de água para o resfriamento. O 6 são as mesas de aço inoxidável com rodas. O 7 é o tanque para preparo de salmoura. O 8, o túnel de exaustão. O 9, autoclaves. E o 10, as recravadeiras, se houver, né, se precisar. O artigo ele tem como estudo a influência do tratamento térmico na qualidade de machixinho em conserva. O machixinho ele pode ser conhecido também como cabeça pequena, pepininho e melancia bebê. É usado também como uma planta medicinal. O artigo ele foi publicado na Horticultura Brasileira em 2018. O macicinho é uma das hortaliças não convencionais encontradas no norte de Minas Gerais e uma forma de consumo que pode potencializar a exploração comercial dessa espécie é a conserva. Porém, não existem informações sobre o processamento do macicinho na forma de conserva no Brasil. Com isso, o presente artigo ele objetivou elaborar picles de machixinho e avaliar parâmetros de qualidade na produção de machixinho em conserva. O experimento ele constou de 3 tratamentos, sendo eles a variação do tempo de branqueamento de 3, 6 e 9 minutos. Foram avaliadas as características análise instrumentais de pH, cor, acidez total titulável, sólidos solúveis, textura e testes sensoriais afetivos. Foi possível observar que o pH ele está dentro do indicado e que o tempo de branqueamento ele influenciou na alteração da cor e da textura, pois as amostras conduzidas sob o branqueamento de 3 minutos, elas apresentaram maior tendência ao verde e maior firmeza. As análises sensoriais não houve diferença significativa das notas. Para as análises de acidez total titulável e sólidos solúveis, não houve também diferença significativa entre as amostras, sendo que ambos os parâmetros se apresentaram dentro do padrão, né, quando comparado com a literatura. Com o presente estudo, eles puderam concluir que o tratamento térmico ele influenciou apenas na textura e na intensidade da cor, e a conserva ela apresentou uma boa aceitabilidade. Essas são as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração do trabalho. Obrigado a todos pela atenção.